Está conosco aqui conectado em áudio e vídeo o senador Efraim Filho para falar um pouco mais sobre a desoneração da folha de pagamentos, projeto que está no Senado Federal. Já tratamos disso ao longo da semana e o senador tem mais informações aqui para nós a respeito desse assunto. Senador, o esforço mesmo é para aprovar essa prorrogação aí, pelo menos até 2027, né? E não ficar esperando aquilo que pode sair a respeito desse assunto numa eventual reforma tributária, que todos nós torcemos aqui que possa sair, como prevê aí o presidente da Câmara, alguns parlamentares já se manifestaram sobre isso, mas o histórico mostra que na hora H a reforma tributária sempre fica para depois. E esse assunto da desoneração da folha de pagamento, a gente conversa aqui com vários setores na Rádio Bandeirantes e no Band News TV, é um anseio dos que mais empregam no país, né? Para garantir o emprego nesse momento em que nós estamos enfrentando aí dificuldades na economia. Muito bom dia para o senhor, senador. Bom dia, saudação aí a toda a bancada, uma grande alegria poder participar com vocês e dizer que o maior desafio do Brasil hoje é gerar emprego, não é arrecadar mais. Então é por isso que é importante que nessa dualidade de debates, de narrativas, a gente saiba que, claro, que a desoneração ela faz com que o governo não arrecade tanto quanto gostaria. Mas você não pode pensar só em arrecadar mais. Existem pais e mães de família, jovens que têm ali o seu primeiro emprego, que querem sair da fila, né, do desemprego para poder colocar o pão na mesa da sua casa. E é essa sensibilidade que a gente espera, né, que possa avançar junto com o projeto. Nós tivemos na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, uma grande vitória por 14-3, está correndo aí os trâmites finais. A gente espera que não haja nenhum recurso para que a matéria vá a plenário, siga direto para a Câmara dos Deputados. E para concluir, concordando demais com o seu argumento, não dá para ficar esperando por uma reforma tributária que sequer tem texto, né, da primeira fase, tá? Eu acho que isso é importante também. A primeira fase é dos impostos sobre consumo. A pretensa reforma tributária sobre a renda e sobre a folha só virá numa segunda fase que não tem a mínima previsão a não ser de achômetro. Então, nós estamos querendo realmente caminhar com a aprovação do projeto, da prorrogação, para dar segurança jurídica aos 17 setores que mais empregam, para que eles possam preservar esses postos de trabalho, ampliar os seus negócios e, assim, poder contratar mais trabalhadores. Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Esse projeto aprovado, né, na comissão, ele prevê a extensão dessa desoneração até 2027. Essa é uma coisa que é meio cansativa, né? E é tão óbvio o benefício da desoneração. Não tinha como emendar isso para tornar a medida definitiva? Esse era o sonho ideal, Cláudio. E veja só que eu cheguei até um dos argumentos contrários, né, ao nosso projeto, é exatamente que se estendia muito por 4 anos, porque na luta que nós tivemos para manter esse benefício aceso, que a prorrogação foi em 2021, o último, nós só conseguimos por 2 anos. E nos dá essa sensação, eu tenho certeza que todos vocês compartilham comigo, de déjà vu. Né? Eu já passei por isso, porque há 2 anos atrás a gente estava aqui fazendo uma discussão muito parecida, com argumentos muito parecidos, de um Brasil que ainda engatinha, né, no que diz respeito à geração de emprego e oportunidades, principalmente para a faixa que mais precisa. Então, o sonho ideal de todos nós é chegar a uma desoneração ampla e universal, que não tenha prazo, que seja para sempre, que signifique, na verdade, a extinção desse imposto sobre folha de pagamento, que é um imposto burro, é um imposto sobre trabalho. Olha a mensagem equivocada que ele transmite. Quanto mais empregos eu gerar, mais impostos eu vou pagar. Isso está errado. E o projeto ele vai exatamente no sentido inverso. Quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. O correto, e a gente espera que nessa reforma tributária, com esperança, né, tem muitos desafios,
mas que se puder avançar, que se acabe com o imposto sobre o emprego, logicamente o substitua, né, por uma outra fonte de renda, mas não dá para ter no emprego, tá certo, um encargo tão alto que muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele quer ampliar o seu negócio, ele tem um recurso para obra física, mas quando ele vê o tamanho do peso do encargo social na contratação dos novos empregados, ele muitas vezes recua. É esse Brasil, com essa distorção do manicômio tributário que a gente tem, que nós estamos querendo consertar, pelo menos, esse ponto sobre o benefício da exoneração da folha de pagamento. Senador, Sônia Blota aqui, um prazer receber o senhor no Jornal Gente, que está sendo transmitido pela Rádio Bandeirantes, Band News TV. E o que eu gostaria de saber é que o senhor falou que o caso da desoneração da folha, caso a desoneração da folha, melhor dizendo, não seja aprovada, nós podemos ter aí mais de 300 mil desempregados. Os números são tão expressivos assim, já que o senhor está conversando conosco ao vivo, e o senhor falou também que o imposto sobre a folha é um imposto burro, entre aspas. Por que o Brasil acabou por tributar tanto assim a folha de pagamentos, na opinião do senhor? Sônia, bom dia. Nós nos preocupamos muito com o monitoramento dos resultados, porque essa era uma crítica dessa política pública que existia lá no final da década passada, né? Você tinha um benefício, mas você não tinha números para sustentar o argumento e a eficácia dessa política pública. Então, em 2021, está lá na lei, no último artigo da lei da prorrogação, nós inserimos um texto dizendo que teria de haver um monitoramento dos impactos. Em 2022, portanto, ano passado, o primeiro ano, nós nos debruçamos para fazer essa avaliação. A Brascom fez essa avaliação com os 17 setores, tá certo? E o número que chegou foi que nós conseguimos preservar 600 mil postos de trabalho, entre aquelas demissões que ocorreriam e as oportunidades que foram criadas. Então, só em 2022 são 600 mil postos que, logicamente, se chegarmos em dezembro sem aprovar o benefício, esse número para 2024, ele tende a se repetir pelos levantamentos. Segunda ponto da sua pergunta, por que é que se estendeu tanto, né, sobre a folha de pagamento? Para resolver o rombo da Previdência. Na verdade, esse imposto sobre a folha de pagamento, ele é hoje uma das fontes, né, que o governo busca recursos para poder compensar o rombo da Previdência. E aí é por isso que quando se fala de extinguir o imposto, que seria lógico ao olhar, né, da grande maioria das pessoas, nós temos que nos preocupar como compensar, né, isso que se deixa de arrecadar. Aí é onde o governo falou em volta de CPMF, imposto eletrônico, tá certo? Nessa discussão do IVA, aí na reforma tributária, se aumentar um pouco a carga sobre o faturamento das empresas, essa equação não é fácil, por isso que a gente sempre fala em prorrogação do benefício que já existe, infelizmente, para apenas os 17 setores que mais empregam, porque para prorrogar, aí o desafio é menor, porque ninguém perde o que não tem, né? Então o governo não pode dizer que está perdendo receita. A partir do momento que nós ampliarmos para toda a economia, nós temos sim que nos preocupar com essa compensação da Previdência. Senador Efraim Filho, o que acontece a partir de agora? Porque nessa semana o projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele tem que ser votado por uma segunda vez, agora na CAI, ele vai direto para a Câmara, tem plenário do Senado, qual que é a tramitação? Até porque, como o senhor já disse, a gente fica com essa sensação de filme repetido, e na última prorrogação foi ali, nos 48 do segundo tempo, não é? Que essa prorrogação foi aprovada, foi vetada pelo presidente da República, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, e a gente descobriu, às vésperas do ano que estava chegando, que o benefício seria mantido, mas poderia não ser. A gente está com um pouquinho mais de folga dessa vez. Vai dar tempo de fazer com mais folga? Qual que é o trâmite a partir de agora? Olha, nós fomos diligentes, né? Antecipamos a tramitação do projeto esse ano. Esse ano começou pelo Senado, que é mais rápido. Senador, o ministro Fernando Haddad falou o seguinte essa semana: não entendo por que tanta pressa, não é? É porque ele não está na pele do empreendedor, né? Que fica ali na insegurança jurídica, tendo que se planejar
para decidir no próximo ano se vai ter que demitir ou se vai poder ampliar os seus negócios. E é essa insegurança jurídica que atrapalha, inclusive, né, o benefício que a lei traz. Porque se você fica na insegurança jurídica, em 2021, a sanção se deu às 23 horas e 47 minutos do dia 31 de dezembro. Nossa. Então, quem depende disso para a sobrevivência do seu negócio, chegou muito perto de infartar. Então, eu acredito que essa previsibilidade que a gente procura dar avança. O fato de ter iniciado pelo Senado, onde a tramitação é levemente mais rápida, também ajudou, né, da gente chegar com, praticamente ainda com sobra no primeiro semestre, com a votação. Se lembrar, eu era deputado federal, né, em 2021, no último ano, então conseguimos bater o escanteio lá e agora cabecear no Senado. Ou seja, nós avançamos e espero que, e aí, sobre a pergunta específica, Thaís, você acompanhou de perto lá, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, ele é terminativo, a tramitação dele encerra na CAI, não precisa ir ao plenário do Senado se não tiver recurso. Então, nós temos uma votação de turno suplementar, que é praticamente a redação final lá na CAI, e a partir dali terão 5 dias de prazo para que o governo, os senadores e senadoras possam apresentar um recurso. A nossa esperança e a nossa tentativa é de sensibilizar, né, esse plenário para que não apresente esse recurso e aí possa seguir a Câmara dos Deputados para lá também, claro, ser aprovado antes, em meados de outubro. Nosso sonho é que entre setembro e outubro a gente consiga ter essa aprovação para dar segurança jurídica ao setor, porque esse é um projeto de ganha-ganha. Ele é bom para quem produz, ele é bom para quem empreende, ele é bom para a classe trabalhadora, tem o apoio dos sindicatos e é bom até para o governo, apesar da resistência que muitas vezes ele opõe. O senador, quantos empregos esses 17 setores aí da economia têm hoje pela conta atual aí? Olha, a quantidade total de empregos são milhões. A conta que a gente interessa na discussão do projeto seriam as eventuais demissões, né, que aconteceriam para que esses municípios, para que esses setores, eles pudessem se enquadrar, né, numa nova tributação muito mais alta. Porque isso é importante dizer. Quando a gente fala em desoneração da folha, a gente não está falando em mera renúncia. Não é que esses setores deixam de pagar impostos. Há uma substituição. O imposto que é sobre a folha de pagamento, ele vai ser sobre o faturamento da empresa. Exatamente porque, como ela emprega muito, fica distorcido se você joga uma grande carga sobre o emprego. Então, se substitui 20% sobre a folha de pagamento por cerca de 4,5% sobre o faturamento. Claro que nisso há uma diferença, é dessa diferença que o governo reclama e que muitas vezes quer extinguir para poder arrecadar mais. Mas o prejuízo que fica para esses setores é um prejuízo que, no final, acaba sendo do cidadão, do pai, da mãe que trabalha, né, que bota o pão na mesa da sua casa. Agora, eu vi que antes dessa matéria vocês falavam sobre a reunião ministerial, mas o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet confirmaram presença na reunião do Colégio de Líderes, agora do Senado Federal, às 9 horas da manhã, né? Então, terminando a entrevista aqui, nós vamos correr para lá. Acredito que os 2 pontos principais serão a discussão sobre o projeto do arcabouço fiscal e também sobre a desoneração da folha, 2 temas que estão ali na agenda do Senado Federal. Agora, senador, o problema é o seguinte: primeiro, o Senado é presidido por um conhecido roda presa, e além de ser roda presa, ele é meio subserviente ali à vontade do Palácio do Planalto. Como fazer para combinar esse jogo com o presidente da casa? Porque se o ministro da Fazenda diz, para que tanta pressa, etc e tal, olha, se o Rodrigo Pacheco já naturalmente não tem muita pressa para nada, imagina numa situação como essa. O senhor confia digamos assim, na iniciativa ou na decisão do presidente do Senado? Claro, eu confio primeiro na sensibilidade social que o projeto traz. Então, é um projeto que tem tido uma mobilização muito forte, né, dos setores empreendedores e dos sindicatos.
quem acompanhou ali de perto a sessão na CAI, viu ali a presença, né, de trabalhadores que foram lá para pedir a votação, né, contra o adiamento, que foi a primeira orientação do governo. E isso deixa um governo como o governo do PT constrangido, né, quando você tem ali trabalhadores, sindicatos, dizendo que não querem perder o seu emprego para poder pagar mais imposto para o governo. Então, essa narrativa, né, deixa o governo ali contra as cordas, muitas vezes, até porque em 2021, né, quando o PT era oposição ao ex-presidente Bolsonaro, o PT votou a favor da matéria. Então, muitas vezes, dizer que é inconstitucional agora, nesse momento, gera uma certa inconsistência com o que havia. Então, o presidente Pacheco tem sido sensível ao tema, distribuiu o projeto na hora correta para a CAI, houve a distribuição de relatoria, foi votado na CAI, então a gente espera que ele mantenha e preserve, né, esse alinhamento com um projeto que é importantíssimo para o maior desafio do Brasil. A gente sabe que o governo precisa arrecadar mais, o arcabouço fiscal traz essa preocupação, mas existem outras fontes, não é no emprego do brasileiro que a gente vai conseguir recuperar o dinheiro, os recursos para os cofres públicos. Senador, como o senhor mesmo falou, os governos estão sempre atrás de receita, né? Independentemente do viés ideológico. O Brasil não devia fazer antes uma reforma administrativa, né? Uma reforma administrativa antes da tributária, até para desonerar, baixar a carga tributária do nosso país, enfim, para que todos esses objetivos sejam cumpridos? Era, inclusive, a expectativa que se tinha quando se começou a traçar lá atrás a necessidade das reformas estruturantes do Brasil. Fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma previdenciária, havia a expectativa da reforma administrativa e da reforma tributária. Essas duas faltam ainda, mas a gente sabe que pelo perfil, né, do próprio governo, a reforma administrativa não é a prioridade para o momento. E, inclusive, na própria discussão do arcabouço fiscal, você vê que não há muita discussão pelo lado da despesa, né? Não há aquela intenção de reduzir custos. A discussão do arcabouço fiscal, do equilíbrio fiscal brasileiro, tem sido sempre pelo lado da receita, né? Encontrar aonde buscar mais recursos para poder bancar, né, as políticas públicas que o governo defende. E a democracia é isso. Esse foi o plano que passou nas urnas, foi assim que o brasileiro fez sua escolha. Então, é nesse sentido que se debruça o parlamento para tentar encontrar, né, a calibragem desse modelo de equilíbrio fiscal. Senador Efraim Filho, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Gente, conversado conosco aí sobre esse assunto, né, importante da desoneração da folha de pagamento. Nós estamos em cima aí cobrando, né, uma solução rápida aí para essa questão. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço sempre o convite e a oportunidade. Esperamos que não fiquemos nós todos até o dia 31 de dezembro esperando a sanção dessa lei. Um forte abraço e um bom dia. Obrigada.